Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica na Prática, aula 18, módulo 1, o assunto corrente alternada e corrente contínua. Vamos lá? Existe um ponto a que não nos referimos antes, para não complicar, mas que no fundo não vai afetar o entendimento de muitas coisas que já vimos e iremos ver. Talvez, se ele tivesse sido abordado antes, poderia então confundir um pouco os nossos alunos. Na verdade, a corrente que chega em nossa casa, ela não é contínua, mas sim alternada. Alternada. Obviamente, isso não faz diferença alguma para os nossos alunos, se não ficar claro que se trata de tipo distinto de corrente elétrica. Vamos explicar melhor. Conforme já vimos, quando um gerador estabelece uma corrente através de uma lâmpada, ele pressiona as cargas de modo que ela se mova através de um fio. Ela se movimenta num único sentido. Observe com atenção o circuito ao lado. Observe que a corrente ela sai de um dos polos do gerador, passa pela lâmpada, onde entrega a sua energia e volta então ao gerador para que as cargas em movimento elas sejam reaproveitadas. O gerador ele bombeia constantemente a carga que gira no único sentido. Preste atenção, hein? O gerador, neste caso, ele bombeia constantemente as cargas, que gira ou se movimenta no único sentido. Este tipo de corrente, que flui no único sentido, é denominado corrente contínua ou corrente direta. Esta corrente contínua ou corrente direta é indicada comumente pela abreviação CC ou DC. CC ou DC. Todavia, não é preciso que a corrente ela seja bombeada somente desta maneira para poder entregar energia a algum aparelho, como por exemplo, uma lâmpada. Se no lugar de uma bomba que empurre as cargas num sentido, colocássemos um pistão que empurre e puxe as cargas elétricas pelo fio, o efeito, então, será o mesmo. Quando o pistão pressionar as cargas no sentido das cargas passarem pela lâmpada, neste movimento haverá entrega de energia e a lâmpada acenderá. Agora, quando o pistão voltar a puxar as cargas de volta, as cargas passarão de novo pela lâmpada e entregará novamente a energia. Em outras palavras, se o pistão fizer com que as cargas se movimentem para frente e para trás rapidamente, passando pela lâmpada, o efeito será o mesmo de uma corrente contínua, e a lâmpada acenderá do mesmo jeito. A diferença, ela está no fato de que esta corrente não é mais contínua, pois ela inverte constantemente o sentido. Para que a corrente vá, a tensão ela deve ter polaridade tal que a carga seja empurrada num sentido. Mas para que volte, a tensão deve inverter a sua polaridade, de modo a puxar as cargas. Este tipo de corrente é denominado corrente alternada, e é abreviada por AC ou CA. AC ou CA. E também serve para transmitir energia elétrica de um gerador até um receptor, que é o aparelho que o consome. O gerador que produz energia na forma de corrente alternada, eles são denominados alternadores. Em nossa casa, recebemos a energia desta forma. A cada instante, os polos de uma tomada de energia se inverte, tornando-se ora positivo, ora negativo,
de modo que a corrente vai e vem por qualquer aparelho que seja alimentado por ela. Em nossas casas, dispomos na rede de energia de corrente alternada. Corrente alternada. Em nossa rede de energia, os fios se tornam 60 vezes positivo e 60 vezes negativo em cada segundo. Dizemos então que a frequência da nossa rede de energia é de 60 Hz e é abreviada como 60 Hz. Hz, 60 Hz. Existem países em que a frequência da rede é de 50 Hz. É importante observar essa diferença, pois existem aparelhos que funcionam igualmente bem nas duas redes, como por exemplo as lâmpadas. Mas existem outros, por exemplo, relógio, que são projetados para funcionar numa rede de 50 Hz e acaba sendo adiantado quando ligado numa rede de 60 Hz. Representamos a tensão de uma rede de energia de corrente alternada por meio de uma curva suave que retrata muito bem como ocorrem as variações. Observe a figura ao lado. Esta curva, ela recebe o nome de senoide. Senoide. Veja que, pelo fato de que a corrente seja alternada, ela não vai afetar o sistema. Primeiro, a Terra continua tendo o seu potencial zero, com outro polo invertendo de polaridade em relação a ele, de modo a empurrar e puxar as cargas. A Terra continua tendo um potencial zero, mesmo sendo alternada. Segundo, o choque pode ocorrer da mesma maneira, pois se houver percurso para a corrente ir e vir, os danos podem acontecer. Diversas são as vantagens que temos em usar a corrente alternada na rede de energia. A principal está no fato de que as correntes contínuas ela não passa pelos transformadores enquanto a alternada passa. Preste atenção, aluno. Diversas são as vantagens que temos em usar corrente alternada nas redes de energia. A principal delas está no fato de que a corrente contínua ela não passa pelos transformadores, enquanto que a alternada passa. Sem o transformador, ficaria muito difícil fazer a transmissão eficiente das energias de uma usina até uma residência usando apenas uma tensão. Somente usando corrente alternada é que os transformadores podem ser empregados. Na verdade, existem outros meios de realizar a transformação e até a possibilidade de trabalhar com os dois tipos de corrente. Assim, existem linhas que transportam a energia da usina até o centro de consumo na forma de corrente contínua, que depois são transformadas em alternada. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!